A gente tá diante, entendeu? De uma palestrante, certo. de uma pessoa que estudou, fez mestrado sobre o assunto e que conhece tudo da astrofísica. Não, eu não conheço eu não sou da astrofísica. Não vem com humildade, não. Não, ela, gente, inclusive, a indústria farmacêutica está preparando, tá? Alimentos. Está preparando novas substâncias para a ida do homem à Lua agora em 2026. Beleza, já foi adiado. Foi adiado. Felizmente. Agora você vai acreditar, seu homem? Mas aí então eu trouxe alguém pra te convencer que o homem foi à Lua em 1969. Ninguém vai me convencer. Ninguém vai me convencer. Até porque é o seguinte... Dá 3 minutos pra ela que ela te convence. Até porque é o seguinte, o principal erro que tem quando eu falo que o homem não foi à Lua em 69, esse ano cabalístico, é o seguinte, o pessoal, então quer dizer que você é terraplanista, né? Que então quer dizer, não, eu não sou terraplanista, não. Não, é que as pessoas gostam de rotular as outras. Exatamente. Eu não acredito exatamente por trabalhar, vamos dizer assim, com o que tem de mais avançado em tecnologia aplicada em campos de produção e de tudo, de 87 até 2000 e até hoje. Eu trabalho ainda com isso. Com consultoria de petróleo. Mas então, tem a corrida do homem à Lua? Tem. A partir do momento que você entender o que é automação, você vai saber o que é. Não, mas peraí, Patrícia, automação é automação de processo. Explica como se a gente estivesse na 8ª série. Por que o homem foi pra Lua? Por que o homem foi pra Lua? Hein? Bom, acho que a gente precisa voltar no tempo, na história da corrida espacial para entender todo o contexto geopolítico e tudo que estava acontecendo na época, né? E até por isso que eu vi com a camiseta da Laika, porque eu acho que ela é um símbolo, né? De toda essa corrida aí. Foi a cachorrinha. Exatamente. Foi o segundo marco da União Soviética, né? Porque essa corrida ela foi bem acirrada. A segunda voltou, mas essa aqui não voltou. Essa não voltou. Essa aqui é famosa. Tem tanto cachorro chamado Laika aí. Tanta cachorra chamada Laika. Até eu já tive cachorro chamada Laika. Sputnik 2. Mas assim, eu acho que as teorias conspiratórias de que o homem não foi à Lua, elas até são pertinentes, porque eu vou te falar uma coisa, ô Júnior, eu também já tive essa dúvida. E eu acho que foi bom eu ter tido essa dúvida, porque foi aí que eu comecei a estudar mais. Eu acho que é legal a gente ter. Eu não acho isso ruim, você ter a dúvida, porque a dúvida ela faz você ir procurar e o importante é você não ter um viés. Eu vou pensar assim, enviesamento científico. Eu fui atrás, isso na época ainda da minha escola, quando eu pensei, nossa, será que foi, será que não foi? E foi aí que eu comecei a tomar gosto pelo aeroespacial, né? Pela ciência aeroespacial. Mas, voltando à questão, ela é totalmente geopolítica e quando você fala de automação, né? Lá em 1960 e 1948, quando tudo começou, quando a gente tem Van Braun aí, né? Na vanguarda da nazista, da indústria. Exatamente, aí a gente remonta aí a Operação Paperclip, né? A gente começa a pensar exatamente que isso tudo foi voltado para a indústria bélica e a indústria da guerra. E aí que mas se já viu... era o sonho dele, ele queria ir para o espaço. Já era, mas aí os primeiros mísseis balísticos começaram a aparecer justamente por conta disso, né? O V1, o V2 lá de Peenemünde. V2, exatamente. Peenemünde é a base da NASA. A base da NASA está em Peenemünde. Então, eu acho que assim, diante de todo contexto geopolítico e de tudo que hoje a gente tem, graças à exploração espacial e graças à ida do homem à Lua, não tem como você, hoje, com todas as evidências, com os minerais que foram trazidos de lá, com todas as, digamos, evidências sólidas, físicas mesmo, que foram trazidas de lá e já vistas em laboratórios do mundo inteiro, que hoje, inclusive, permeiam aí o mundo inteiro. Então, assim, diante disso, não tem como você negar. Você vem, mas a pisada do Buzz Aldrin, que o pé dele não estava igual ao que está lá no museu e tudo mais. Aquilo que a gente sabe, tem um fito que se coloca, né, na bota dele, por isso que aquela pisada tá marcada e lá tá sem nada embaixo do pé. Mas por que não aparece nenhuma estrela, gente? As fotos foram tiradas com uma câmera que já foi
montada, né, setada ali com o ISO, com Não tem exposição suficiente. Exato, para você não ter exposição suficiente, porque você queria fotos da Lua, não foto do céu. Mas tem fotos do céu, sim, tá? Tem 2 telescópios ultravioletas, né, que conseguiram fazer as fotos da Terra e as fotos... O que você tá rindo aí? Eu tô pensando no que ele tá... ele tá quieto. Ele tá quieto hoje. Não, eu não tô querendo mostrar a história pra ninguém. Não, vem cá, você quer que eu interrompa o que ela tá falando? Não. Ela tá falando, eu tenho que escutar. É isso mesmo. Isso aí é educação. Você não sabe o que é isso, não? Eu tô quieto. Bem. Não, você tá... Então, eu acho que já existem... e eu não acho errado ninguém duvidar. Eu acho legal as pessoas duvidarem. Por mais incrível que pareça. E, né, você tava lá com o Eberle, você não... Cara, eu acho que as pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem pensar. E elas estão nesse direito de procurar as evidências que elas acharem que também fazem sentido. E o mundo vai continuar andando e o mundo vai continuar andando acredite. Independente do que você acredite ou não. Mas o que a gente tem hoje de inovação, tudo hoje que a gente tem aqui, a ressonância magnética que você fez ou vai fazer, o Wi-Fi que a gente tá aqui, tudo isso foi derivado da... de saúde que as pessoas, os astronautas que voltaram tiveram, exato, eles não se manifestariam se eles não tivessem ido para o espaço. Não, tem tudo isso, mais as evidências sólidas que a gente tem de... Tem minerais que não tem como trouxe, serem feitos aqui. Isótopos que a gente sabe que foram criados, sim, por conta da influência eletromagnética e tudo mais. Mas, enfim, eu não vou ficar palestrando aqui, porque eu não consigo ficar fazendo isso. Hoje você já duvidou do Bitcoin? Eu não duvido do Bitcoin. Bitcoin eu não duvido. Cara, olha só, eu não duvido do Bitcoin, eu não duvido do narcotráfico, eu não duvido de nada, eu não duvido de atividade nenhuma. E não vou dizer que não dá dinheiro. Sim. Eu estou falando que não existe e que o futuro é a extinção. Tá? O futuro é a extinção. Tá. Como o futuro dos Estados Unidos é a dissolução. Por exemplo, os Estados Unidos abriu uma boca de jacaré. Tá? E tem uns 6 anos que os Estados Unidos, as bocas de jacaré dele, todas abrem para baixo. Até porque é o seguinte, hoje não é interessante, o pessoal fala assim, então por que não dá um cheque-mate e acaba com o dólar? Vamos fazer um grande ataque e destruir. Vamos embora. Teoricamente, que se isso aí fosse possível, você pegar as grandes potências e fizessem isso. O grande problema é que o dólar, mal comparando, dentro da economia global, ele se tornou um câncer. Sim. E quando um câncer, ele arraiga, você tem que saber tirar ele dali, você tem que ter uma estratégia para tirar ele dali. Porque é o seguinte, senão você mata o paciente. Claro. Hoje, se você destruir o dólar... Mas caiu um descrédito do dólar, tanto que os metais subiram por causa disso. Porque tá todo mundo fazendo reservas em metal. Exatamente. Então é o seguinte, é a boca de jacaré. A boca de jacaré abriu e vai. Agora... Não vai ir na velocidade de falar assim, você acordei amanhã e não, ao contrário do Bitcoin, você pode acordar amanhã e não tem mais nada. Uma frase muito... Você vai procurar ele na internet. Tem uma frase muito boa que diz o seguinte, dinheiro é ouro, o resto é crédito. Exatamente, desde Sumérios. Tá? Desde Sumérios. O dinheiro, o dólar, o ouro é o material mais reciclado do mundo, antes de ter consciência. Tem ouro seco que está na sua aliança aí, que vem de Roma. Exatamente. É o material mais reciclado e aproveitado do mundo. É igual a época do Fernando Henrique Cardoso, que o pessoal falava que o Brasil era um exemplo para o mundo e era campeão mundial em reciclagem de alumínio. Aquilo é fome, porra. É miséria, porra. É pobreza. Então o cara tenta manipular as coisas. Eu não tenho... todo questionamento que eu tenho da ida do homem à Lua é técnico. Me fala quais são os primeiro que é o seguinte, um problema que eu tive a vida inteira em todas as unidades, eu não consigo baterias que trabalhem acima de 45 graus. 45, 50 graus. As baterias lá trabalharam a 120 graus no solo lunar. Eu queria saber qual o material isolante disso daí, porque aqui a gente não consegue. É o maior problema que a gente tem em banco de bateria. Os bancos de bateria, as baterias, aquele Jeep lunar que foi ali, tá? Aquilo ali está 120, 160 graus de temperatura. Aquilo não funciona, a bateria não funciona. Tá, o ser humano também não. Tá? O ser humano estava lá. Exato. Então, lógico que você tem um sistema... Calma aí, calma. Aí é o seguinte, a bateria não funciona nesse negócio. E outra coisa, eu falei assim, olha só, a única coisa que eu preciso para resolver o meu questionamento é simplesmente o seguinte, me dá uma foto do que está lá na Lua hoje. Me dá uma foto do que está lá na Lua. Mas uma foto, porque é o seguinte, na minha casa, o meu carro está estacionado, eu num satélite, a 600 quilômetros de altitude, numa atmosfera densa. Complicado,
porque não é limpa, está orbitando a 600 quilômetros, tem uma foto, eu aproximo, tem o meu carro. Aí a órbita da Lua, 30 quilômetros de altura, vácuo, aberto, não tem nada, tá? Não tem atmosfera, não tem nada, puro, limpo. Era para eu ver as linhas da bandeira que ficou lá. E o cara chega para mim e me dá uma foto de caminho de rato e fala assim, olha, estão aí, olha. É isso aí, olha. Isso que você está vendo aí são as pegadas. Eu falei, tá bom, mas vem cá, dá um close aí para mim. Me dá uma foto aqui, bota ali. Bota ali para mim, como eu pedi para aquele rapaz. E não apareceu a foto, não tem. Não tem. Tem foto de todo o planeta. Posso só fazer um break news bem rapidinho? É 1 minuto, nem isso aqui. PF apresenta pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular do Vorcaro. Quer dizer, pediu para tirar ele do caso porque ele tem contato direto com os envolvidos. Acabaram de pedir, agora essa notícia. Eu só quero saber uma coisa. Vou abrindo um negócio aqui. Você acredita que tem um monte de indícios contra mim e eu fico com as provas todas durante 2 meses só comigo? O que aconteceu nesse meio tempo? Então, mas parece que o celular do Vorcaro tem o grande problema coisa. É esse. Então o grande problema... PF acessou o celular dele e já pediram agora o Epstein brasileiro. O Epstein brasileiro. Tá? Então é o seguinte, é uma coisa tão simples. A gente tem um Street View. Uma foto? Uma só. Uma. Mas tem até uma vídeo. foto de um detalhe, mas aí você precisa de um diâmetro muito grande. Não precisa. Sim. Não, você precisa apenas de uma foto. Uma foto. Uma foto da bandeira, que é um objeto da bandeira. Tem a 11, a 12, a 14, a 15, a 16, a 17, tem 6 lá. Tem 6 módulos abandonados, tem tudo lá. Tá? Não tem nada. Não tem foto nenhuma daquilo ali. Não tem foto absolutamente nenhuma. Logo na época que a gente tira foto em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é negócio, a gente tem Street View em tudo quanto é lugar, não existe uma foto, eu só quero uma. Mata tudo, não precisa mais questionar, não precisa questionar o sistema de navegação inercial, que naquela época não existia, inclusive o F-104 foi um avião lançado antes da época dele e matou gente pra cacete, só na Alemanha acho que matou 400, porque ele precisava de chamada de sustentação sintética, né, que é o computador que faz as correções, que foi aquele problema que deu no 737 MAX, né? Porque erraram na formulação dos computadores, tentaram aproveitar demais, aí o que acontece? Ele não conseguia, havia uma incompatibilidade e ele ia para o solo. Tá? O computador que fazia a navegação, aqueles 2 ou 3 que caíram, que ficaram fora, foi por causa disso. A navegação sintética é um negócio complicado. E naquela época, com um computador de 4K, você não faz de jeito nenhum. Você coloca aí essa imagem, Gabriel? Descer um tijolo lá, tá? Descer um tijolo lá não tem, tá? Aerodinamicamente também não precisa de aerodinâmica, que sem gravidade não precisa. Não, mas a própria Chandrayaan, essa imagem é da Chandrayaan brasileiro, tá? Que publicado pelo governo brasileiro. Que é isso? Tá? Então tá vestígios. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Vestígios que é isso? Calma, Maria do Rosário. Eu vou mandar uma foto aí, gente. Mas o que é isso, gente? Mas o que é isso? Eu tenho que acreditar. Isso foi tirado a 30 quilômetros de altitude. Aí eu vou mandar foto da porta da minha casa. Eu vou mandar foto da porta da minha casa feita por um satélite a 600 km de altitude. A 600 km de altitude. Você não queria a foto? Toma aí a foto aí, ó. A foto tá aí, cara. Isso daí é um descrédito. Isso é um descrédito. Eu não preciso nem falar mais. Eu não preciso falar mais nada. Isso é o que tem. É isso, olha. Tanto é que é o seguinte, tanto é que tem que dizer, olha, aquilo é a câmera, sim senhor, eu acredito. Tá? E você vê que você está falando com alguém que não está falando em terra plana, não está falando que não houve missões à Lua. Estou falando que o homem não foi à Lua em 69 nem fudendo. Tá? Não tinha tecnologia, não tinha de jeito nenhum, não tinha como. Não tinha como. O único teste. Você faz um cilindro, bota combustível embaixo e toca fogo. É só isso aí. Rapaz, a única coisa que o homem faz de primeira é erro. Mas mataram, inclusive. Mataram o Gus Grissom. Mataram o Gus Grissom. O Gus Grissom falou Eles erraram bastante. O Gus Grissom falou assim, cara, vocês estão querendo ir à Lua, vocês estão querendo ir à Lua e a gente não consegue se comunicar entre 2 prédios.
Ele chamava a Apollo de balde de parafuso. Mas você mandar Tá? uma onda eletromagnética pra Lua é a coisa mais fácil do mundo. Isso, Mas calma, não tem mas nem calma. nada na frente. Explica É. essa imagem aí, Patrícia. Vamos aprender, vai. Não, isso aí eu não sei, eu não sou dessa área, tem que perguntar pro Serjão, eu não sou desse Não, rolê aí. mas assim, você acredita que uma foto dessa é super possível pela questão do Isso aí foi satélite? foi qual satélite que fez isso? Não Porque sei tem se- as fotos da Chandrayaan também, que é uma sonda Pode procurar se chinesa. tiver, que não tem em lugar nenhum. E as fotos da Chandrayaan. Pode procurar que não tem em lugar nenhum. Não tem nada em lugar Ó. nenhum. Não tem nada melhor do que isso o aí. módulo Isso é o lunar melhor. ali, ó. Aham, aham. Ah, e do lado tem eu fazendo churrasco, aquele ali, olha. Ali, ó. Não, se você, ó, Aham. até parece, se você olhar assim, parece foto de Eu quero- microscópio de alguma coisa eu quero pegar celular, alguém, eu né? quero pegar alguém naquele traje lunar e botar ele dentro de um forno a 180 graus. Não. Não, Acho- você já não, fez porque a experiência em Chandra- gravidade zero, né? Sim. Já. O A que quer ver questão... o cu com as calças? A gente falar sobre essa questão da temperatura. Gravidade zero. Gravidade zero você consegue aqui. Gravidade zero não, artificial. porque gravidade zero não existe, né? É, o que existe é microgravidade. Microgravidade, tá. Tá Beleza. vendo? Explica pra gente essa questão da temperatura, por exemplo. Vamos lá. Fala-se muito que o grande problema do foguete é que você tem que condensar Sim. uma quantidade absurda de elementos que são altamente volúveis, como o Voláteis. voláteis. né? Volúvel é aquela sua vizinha, que fica te dando mole. Tá? Vou falar É isso pra sua mesmo. mulher. É isso mesmo. Vou te Enfim, entregar. Fala. e o lançamento, por exemplo, Tá, o launch do foguete, você chega numa temperatura muito alta. Exatamente. E, ao mesmo tempo, você também tem um curto espaço de tempo para poder fazer todo o processo de desligamento do primeiro módulo para continuar subindo, né? Tá, Essa mas- tecnologia já era disponível em 69. Sim, Gente, mas ninguém tá já questionando era- isso, não. Eu tô falando do homem na Lua. Tá, gente, eu, pelo amor de eu Deus. aceito tudo isso. Ah. Eu acompanhei, Então, acompanhei geopoliticamente tudo isso aí. Então tinha tecnologia para chegar na Lua em 69. Quem? Ele acha que não, por conta Ah, da eu tô falando. Botar um homem na Lua? Não. Não. Chegar na Lua, sim. Uma coisa é você Ué, chegar então, na Lua. só faltou pousar na É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você mandar uma sonda para Marte e você mandar um homem para Marte. Não, mas a Não tem Marte é diferença. totalmente mas eu diferente de você estou- sair de não, lá, mas eu tô porque a falando. gravidade de Marte é bem maior que a Lua. Não, eu sei É disso. bem mais difícil. Não, mas eu estou falando. É uma diferença muito grande. Não quer dizer que eu não acredite que foi a Lua. Eu não estou falando isso. Eu estou falando um ser humano na Lua, do jeito que foi. Foi tudo no governo de Nixon. Primeiro foi Kennedy. Não, Kennedy Quem que começou, lançou a pedra. Depois foi Nixon, mas o Nixon Isso, que é. deu O Nixon, só no governo do Nixon que teve voo para lá. Tá? Inclusive o Nixon foi o cara que enterrou Ele- o acordo de Bretton Woods. Fazer o negócio Isso é verdade, geopolítico. isso é verdade. Foi ele que fez isso aí. Fez uma cagança no governo do cacete Sim. e simplesmente rasgou o contrato. Mas Mais isso- um mas contrato. isso foi em 71. Tá, isso foi em 71. Mas isso foi em É, agosto porque de foi até 71, acho. 72, né? Ah. E em 72 que o Nixon... E depois As coisas acabaram e aí começou o aporte financeiro para os ônibus espaciais. Aí o Nixon tomou-lhe um pé na bunda, tá, lá por causa do Watergate, uma espionagemzinha, e pronto. Tá? E continuamos ali, no churrasco. é o melhor que nós temos para hoje. Tá? No mundo de imagens, no mundo da imagem, aonde você tem imagem de Marte, de não sei o que, ou coisinha tão bonitinha Mas do embaixo pai. de Marte a gente tem Tá? tirada Tá. pelos isso, robôs que estão lá, né? Pode ir Não, lá mas tirar, então- inclusive os Estados Unidos, Ô, que essa Saulo, área aí é faz uma secreta, enquete aí. ninguém pode chegar perto. Ô, Saulo, faz uma enquete aí. Vamos lá. A Hoje gente estava o- conversando com o Sacani, inclusive, e a questão é, para você ter uma imagem clara de um objeto, como, por exemplo, a bandeira na Lua, você precisa ter um diâmetro muito grande do satélite, da lente, para você conseguir uma imagem um pouco mais clara. Então, você precisaria ali de 200... Com a fórmula, você precisa de 200 metros. E o que a muito gente metro. tem é 25 metros. Então, você não consegue ter uma imagem clara de algo que está... Você tá rindo. Como é que os satélites aqui Sabia têm o que quê? ele ia saber. Os satélites aqui fazem como? Os satélites que tiram foto a 600 km de altitude Não, mas aí- fazem como? Não. O que a gente tá falando é de uma foto real, tá? Não, é foto real daqui. Aquilo que a gente vê de fotos de satélite, por exemplo, do... Google Earth. por Não, exemplo. também O do de Google acompanhamento em tempo real. Aquilo- Eu tinha o Google Earth em acompanhamento real, depois eu parei de pagar. Tá bom, mas assim, que não do precisava James mais. Webb e tudo mais, são inferências e você vai juntando dados e aí um programa cria a imagem. Não é uma
uma foto real. Tá. A maioria são inferências que são juntas, você junta imagens. A máquina que fotografa a Terra não pode fotografar a Lua. Não existe uma... A máquina, o apetrecho, o aparelho, o conjunto de coisas que fotografa, para lá precisa de 20 metros, para 200 metros. Então, para aqui precisa de 2 quilômetros. 4 quilômetros, para ter uma imagem a 600 quilômetros de altura, deve ter 4 quilômetros. Então, nós estamos sendo circunnavegados por satélites com 4 quilômetros de extensão. Conversa fiada do Chacane. Chute. Típico dele. Faz uma Quem sou enquete. eu na fila do pão? Ô, Saulo, faz uma enquete. O homem foi à Lua, sim ou não? Vamos ver quem... Hoje a resenha tá científica, gente. Calma. Essas enquetes não significam nada. Você também tá... Calma, você tá com... Não, a maioria vai dizer que não foi. A maioria vai dizer que não foi. Então tá bom. De acordo com pesquisas, aqui no Brasil, parece que 20% não acredita na ida. E 7% na Terra plana. E 10% nos Estados Unidos não acreditam na ida do homem à Lua. Estados Unidos tinha que estar questionando esse número aí, né? E se eles que mandaram? Mas, gente, não tem problema nenhum não acreditar. Tá tudo bem. Exatamente, tá tudo bem. Não é negócio. Eu falo assim, eu só preciso de provas, tá? Eu só preciso saber como é que eu controlo, porque eu trabalhei com automação, eu queria saber com 4K como é que eu faço para controlar 16 retrofoguetes. Eu queria saber. Que não é a área dela. Não, ela tá certa, não é a área dela. Eu tô falando de navegação. Então tá eu bom. quero saber como é que um computador de 4K conta tudo e ainda faz o negócio. Tanto é que o único módulo que foi aqui na Terra fazer um teste numa atmosfera conhecida, deu merda. Tá bom.